Então, agora é valendo? Valendo, oficialmente bom dia. Horário bem na hora de sair. Ótimo. Mas deixa a gente aí contigo, então. Leva a gente de carona. Muito bem, café na mão, Ó, anotações também, né? Aqui com o caderno e a caneta ou o bloco de notas, para que a gente possa estar anotando aquilo que hoje vai poder potencializar aí a nossa semana. Então, partiu? partiu. Então, a gente começa com o código de cultura. Quando a gente fala do código de cultura da comunidade aqui de líderes. Nós estamos falando de um movimento que reúne líderes dispostos a se desenvolver, líderes dispostos a, a encontrar melhores resultados através dos times, das pessoas, porque buscam aqui mais conhecimento. Então, além desse espaço de conteúdo, de conhecimento, este é um ambiente de crescimento e é aqui que a gente vai abastecendo, aqui que a gente vai se nutrindo de ferramentas, de estratégias, de provocações e de desafios toda semana. Os 7 princípios que a gente busca alimentar, é por esse movimento que nasceu a comunidade, é que a gente possa cada vez liderar com melhor e mais intenção, que coloquemos aí as pessoas no centro da liderança, que é para esse lugar e através das pessoas que possamos ser cada vez melhores na nossa carreira, no ambiente que a gente está. Crescimento é responsabilidade pessoal. Então, as pessoas que. Cá, tem muita gente assistindo essa aula gravada. Tem um movimento incrível acontecendo pós-aula. Ai, que legal. A Kátia lá de Três Itilhas, ela mandou assim para mim: não dá para fazer 5 da manhã. Então tem a Ó. questão do horário que a gente precisa entender também, né? Uhum, uhum. Agora, o crescimento é responsabilidade pessoal, por quê? Porque esse conteúdo, ele é feito com muito carinho para vocês, com muita verdade. Já olhei um pouquinho os slides da CAD hoje, né? Então é muito sobre as vivências, é muito sobre aquilo que a gente acredita, é muito sobre aquilo que tem mudado a nossa vida, e é claro que é isso que a gente quer trazer aqui para vocês sempre. Ambientes moldam líderes. Aqui é importante a gente lembrar que nós somos a soma, então, dos ambientes que a gente está, do conhecimento que a gente adquire, das pessoas com quem a gente interage, porque é esse ambiente que a gente se coloca tanto de conhecimento quanto de movimentos de recarga energética, né? É esse ambiente que vai potencializar todos os nossos resultados. Compartilhar fortalece a comunidade, então é nesse movimento que a gente convida vocês a também mandarem a mensagem, o convite para mais pessoas de estarem aqui conosco. Quando a gente fala compartilhar fortalece a comunidade, é chegar lá no seu time e fazer um movimento em relação àquilo que você leva de insight aqui, é trocar com outros líderes conhecimento, experiências, isso sempre, e aqui o nosso ponto 6, com respeito e disciplina. Importantíssimo que você respeite a história dos outros para que consiga ser respeitado também e que tenha disciplina, porque sempre ao final nós vamos te desafiar aqui a dar alguns passos, ou pelo menos um na sua semana, para que você avance. Pequenas evoluções geram grandes resultados. Esse é um movimento que a gente acredita e hoje é o quarto encontro que a gente faz dentro desse movimento, dessa evolução que a gente também propôs para nós dentro do Instituto. E hoje o Então já ficou um conteúdo, mês. e hoje esse conteúdo, ele acontece através da Karina, foi ela que preparou a aula 4. Então é contigo aí, Karina. Vamos lá, já que é sobrevivência, né? O tema de hoje eu vou falar sobre fazer uma analogia, né? Que liderança ela é como uma corrida, então a analogia vai ser com a corrida.
não é sobre velocidade, mas é sobre consistência. Consistência é aquilo que a gente faz todo dia, né? É não desistir, é fazer mesmo sem vontade, é fazer mesmo sem estar animado, porque muitas vezes é assim, a gente faz o que precisa ser feito, né? E aí a gente sempre vai fazer nessa aula de hoje, a gente vai fazer essa comparação. O que tem na corrida e o que a gente traz de lição da corrida para a liderança. Então, é por aí que a gente vai começar. E a gente está dividida em três fases nessa nossa reflexão de hoje, mas antes disso, quero que vocês pensem assim, ó, tem uma questão aqui. Pode passar. Você está treinando para liderar ou está só correndo atrás de problemas? Tanto na corrida como na liderança, precisa de treino. E o quanto a gente tem dedicado o nosso tempo ao treino. E o treino não é só quando eu estou buscando conhecimento, essa é só uma parte. Né? Quando a gente fica pesquisando sobre aquilo, sobre as nossas competências, sobre as habilidades, sobre a parte mais técnica também, que a gente precisa saber do da nossa função ali. Mas, para além disso, é o treino diário. Aquilo que eu faço todo dia como preparação para quando surgir os problemas, porque eles sempre vão estar lá. E não importa se eu estou na empresa X, A, B ou Z, sempre vão ter os problemas. Mas o que muda, então? O que muda é a forma como a gente está olhando para eles, a forma como a gente está treinado para resolver, e isso é diário. Então, aqui a gente vai fazer muito essa analogia, né? Eu não saio do dia para a noite correndo 5 quilômetros. Eu não saio do dia para a noite correndo 10 quilômetros. E eu não saio do dia para a noite liderando grandes times, resolvendo grandes situações. É toda uma construção de uma vida. E eu costumo fazer uma análise que, à medida que a gente vai ganhando experiência, que a gente vai ganhando cancha, que a gente vai ganhando consistência naquilo que a gente faz, os problemas eles também vão aumentando. Não sei se acontece com vocês, mas vocês já perceberam que sempre tem essas nuances, assim, essa montanha russa? E isso faz parte do treino. Não é uma linha reta. Quantas vezes a gente ouve sobre isso, né? Essa jornada, ela não é uma linha reta e ela não vai ser. Só se chegar no fim, né? O fim é reto. A gente já falou sobre isso também. Mas aqui, para a gente pensar sobre isso, o quanto a gente tem treinado, e aqui não é só sobre conhecimento, mas é sobre fortalecimento mesmo, de mentalidade, de confiança, muitas vezes, né? Porque às vezes a gente está focando em coisas que não elevam a nossa energia, que não coloca a gente para frente, que não traz resultado, e tudo aquilo que a gente foca cresce, né? Então vamos cuidar aí com o que a gente está olhando essa semana, tá? Muito bem. Então, nessa analogia com a corrida, nessa primeira fase, a gente vai pensar em coisas simples. O que tem de mais simples para você fazer nessa semana, nessa segunda-feira? Essa coisa mais simples é o seu primeiro passo. E toda corrida, todo movimento vai precisar de um primeiro passo. E aí não importa se você vai correr 100 metros, se você vai correr 1 quilômetro, se você vai correr 10 quilômetros, se você vai correr uma meia maratona ou uma maratona toda, de 42 quilômetros. Precisa do primeiro passo, precisa de um movimento. Movimento gera movimento. Então, às vezes a gente olha lá para o resultado final que a gente quer alcançar, e tudo parece tão grande,
que a gente esquece do que eu preciso fazer todo dia para chegar lá. Eu não destrincho as coisas, né, as minhas ações em pequenas partes. Isso eu preciso fazer. Eu preciso ter micrometas para chegar lá na grande meta, né? Eu preciso entender que eu preciso gerar um movimento para que as coisas aconteçam na minha vida, para que as coisas aconteçam lá com o meu time, para que as coisas aconteçam no meu negócio. Ah, Karina, mas eu estou fazendo esse movimento todo dia e não está gerando nada. Das duas, uma. Ou você está no movimento errado, está indo para o destino errado, você se perdeu no destino, ou você está repetindo um padrão do passado, que nem era para você estar fazendo. Então, tome cuidado, porque senão a gente não faz algo diferente que a gente precisa fazer, porque a gente está preso lá atrás, né? Porque às vezes a gente fica tão focado na nossa rotina diária, e aí eu faço aquilo todo dia, do mesmo jeito, e não tenho resultado, mas eu não dou um passo para trás, às vezes até para trás, para observar e olhar e falar, tá, pera lá. Semana passada eu fiz desse jeito. O que deu certo? Eu não, a gente precisa parar para fazer essa análise. Da semana passada, o que deu certo? O que vocês fizeram que deu muito certo? O que vocês repetiram que vocês estão fazendo todo dia, que está cansativo, que está exausto, mas que vocês não estão parando para observar? Porque a gente está tão no automático. Ah, mais isso. Mas, vamos fazer. Que a gente não para ver se a gente está dando passo para o lugar, para a direção certa. E aqui, prestem atenção, porque esse primeiro passo precisa ser em direção ao destino que a gente quer alcançar. Não adianta eu dar o primeiro passo para um lugar que não vai chegar lá no ponto de chegada. Eu preciso ter uma noção para onde que é, qual é o percurso, porque senão eu dou o passo errado. Mas se eu tiver a noção de qual é o ponto, aonde eu quero chegar, o meu passo, mesmo que seja um pequeno passo, vai ser na direção da linha de chegada. É para lá que a gente quer ir, mas não vai acontecer se eu não der esse primeiro passo. Então, essa é a primeira fase. Daí aqui eu quero provocar o seguinte: qual é o primeiro passo que vocês vão se comprometer em fazer hoje? E anota aí, porque precisa ser uma coisa simples. Anota na sua agenda. Anota aí no papelzinho, coloca aí no despertar. Um primeiro passo simples que você vai fazer hoje. Não pense em grandes movimentos. Ele é pequeno, mas ele é na direção da sua linha de chegada, daquilo que você quer conquistar. Não vamos pensar em coisa gigantesca. Nessa semana, tá? Lá no final da semana, na sexta-feira, tu vai olhar a sua semana e vai dizer assim: os passos foram dados. Eu fiz o que precisava fazer. Estou na direção certa. Essa é a melhor sensação. Eu estou na direção certa. Cheguei lá? Não, mas eu estou na direção certa. Então, é por aí que a gente vai, tá? Tudo bem até aqui? Tudo certo, tudo certo. Fase 2 desse treino, desse percurso todo, dessa analogia, é o treino. Quem corre, né, e aqui fazendo essa analogia da corrida, sabe que não é o dia da prova que faz o corredor, porque o dia da prova é um dia de êxtase, né? É um movimento assim, gente,
é enlouquecedor, porque é um ambiente de uma energia diferente. Eu acordei, fiz uma corrida no domingo, né, ontem. Então eu acordei 3 da manhã, mas eu estava ansiosa para ir. Eu nem dormi direito. Então, quando a gente fala de ansiedade, né, de ser boa ou ruim, não, era uma ansiedade muito boa. E aí eu não dormia direito, eu acordava de tempo em tempo, assim, ó. Meu Deus, é amanhã, é amanhã. E eram 10 quilômetros, né? Eu já fiz 2 meia-maratonas no ano passado, que foram desafiadoras. E teve uma coisa muito importante, né? Interessante que aconteceu, que quando eu fui, eu postei falando que eram só 10 quilômetros. Depois eu me ouvi falando isso, que eram só 10 quilômetros. Mas na minha cabeça, quando eu disse aquilo, eu estava pensando assim, porque tinha 21, né? E aí eu não fui na de 21 porque dei umas vaciladas aí nos treinos, não tô treinada para. E falei, não, tô num recomeço aí de ano e eu queria fazer dentro do primeiro trimestre pelo menos uma prova. E aí eu me inscrevi na de 10, que ali é do meio, né? Tinha 5, 10, 21. E quando eu disse aquilo, e depois eu ouvi no story que eu tinha falado só 10 quilômetros, eu disse, o que essa pequena palavra de apenas 2 letras querem dizer para mim? Porque quando a gente fala só, a gente diminui. E quando vocês falam assim, eu só tenho 5 pessoas no meu time, eu só estou há tanto tempo no mercado, eu só faço isso. Essas 2 letrinhas diminuem demais a nossa potência. E eu não queria de forma nenhuma menosprezar os 10 quilômetros. Mas foi uma forma de dizer que eu estava ali no meio, né? E aí eu fiquei pensando sobre essas 2 letrinhas. Conseguir os 10 quilômetros não foi do dia para a noite. Não foi ontem que isso começou. Primeiro nasceu de um desejo de sair de uma vida sedentária, que era o que eu tinha. Porque eu não corria nem 100 metros. Eu costumo dizer, né? Quem sabe um pouquinho da minha história, o homem da faca me pegava, que era aquela dor que a gente sente aqui do lado, que parece que tem uma faca enfiando aqui do lado, assim, ó. E a respiração, né? Parecia que ia ter um treco no coração. Mas não foi ontem que isso começou. Não foi ontem que deu certo, né? E aqui a fase 2 traz essa analogia para a gente que a gente precisa de treino. E treino precisa de constância. Isso, se não for diário, precisa ter ali uma frequência de 2, de 3, de 4 vezes na semana. E aí, pensando na nossa liderança, o que a gente tem treinado? Ai, Karina, mas eu não tenho tempo. Como assim? Como eu vou treinar a minha liderança? Treinar a liderança é você se preparar para a sua semana. Você está preparado para a sua semana? Você já fez um checklist das coisas que são essenciais para você fazer e concluir nessa semana? Você tem isso desenhado na sua agenda? Ou você está indo com a agenda aberta para entrar tudo? Tudo as bagunças entrar nessa agenda sua aberta? Ou não, você separou, falou, não, na minha agenda vão ser coisas essenciais. Sabe por Porque se a gente não treina isso, a gente não se organiza, tudo vira prioridade. Tudo vem primeiro. E treinar começa com isso: organizar o seu dia, organizar a sua semana, pensar no que você vai comer, pensar quais são as pessoas que você precisa se reunir, pensar nas conversas difíceis que você precisa ter, nas decisões que você precisa tomar.
e colocar na agenda. E se colocar na agenda. Treino é isso. Não é só ler, não é só teoria, é a prática que você vai fazer todo o dia. O seu estilo de vida precisa estar voltado para isso. Quando a gente coloca um objetivo na nossa vida, algo que a gente quer viver, algo que a gente quer experimentar, experienciar, que a gente quer atingir, esse objetivo ele precisa fazer parte do seu estilo de vida. Oi, Marcelo, olha o grupo que está ali com a gente. Bom dia, tudo bem? Bom ter você aqui. Então, quando a gente fala desse treino diário, a gente está falando sobre isso. As coisas essenciais que a gente vai colocar e esse jeito de liderar, esse objetivo que a gente quer atingir lá na ponta, ele se torna nosso estilo de vida. Vai entrar tanto na nossa mentalidade que eu vou viver isso todo dia. Eu não preciso estar lá no objetivo para que eu diga, ok, alcancei. Não, isso faz parte já da minha vida. Sabe aquela questão de você se apropriar daquilo que já é seu lá na frente? Essa mentalidade de crescimento, de sucesso, de vencer, é quando eu olho lá no meu objetivo futuro e eu já vivo ele hoje. Isso é treino. E o treino, ele é mental. É para além do físico, né? E o físico também é importante, porque qual é o corpo, com que saúde eu quero chegar lá na frente, nesse objetivo? Ou, beleza, eu estabeleci um objetivo, daqui 5 anos, Karina, mas vai ser a qualquer custo. Eu posso chegar lá sem uma perna, sem um braço, deitado numa cama, louquinho, internado num manicômio. Mas eu quero chegar e falar, atingir. É desse jeito que a gente quer chegar? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Só que, para isso acontecer, eu preciso treinar todo dia. E principalmente a danadinha da minha mente. Porque ela tem umas artimanhas, assim, uns gatilhos que nos puxam para baixo, que nos levam para trás, que nos prendem nas nossas correntes lá atrás de um padrão de comportamento que a gente repete todo dia. E aí, se eu quero fazer diferente, eu preciso treinar coisas diferentes. E nessa segunda-feira, eu quero que você treine, além, né, dos treinos físicos, além das ferramentas de liderança que você já tem, da sua bagagem que você carrega, eu quero que você treine a sua mente. Como? Sendo aquela pessoa que você quer chegar lá na frente, lá no seu objetivo. Aquela pessoa que já conquistou aquilo que está lá no seu plano. É esse treino que eu quero que você faça. Mental. Tá? Então, você vai imaginar lá, eu quero... Vou colocar uma coisa física para ficar mais tangível, tá? Karina, eu quero... O meu objetivo é ter uma casa. Vou pôr uma coisa física, material. Ok, eu quero ter essa casa. Esse é o meu objetivo lá daqui 5 anos. Esse é o meu plano. Ok. O seu treino mental é aonde essa casa? Como é essa casa? Quem eu sou estando nessa casa? O que eu sinto vivendo nessa casa? Quem são as pessoas que frequentam essa casa?
Qual é o tipo de evento que eu faço nessa casa? Quem eu recebo? Como eu acordo todo dia nessa casa? E é com essa mentalidade que você vai para o seu trabalho hoje, ou quem já chegou no seu trabalho, né? É já com essa mentalidade. O que eu estou fazendo hoje vai me levar para esse lugar, lá é minha linha de chegada. Mas se eu tiver com a mentalidade de quem não conquistou, de quem não está fazendo para chegar lá, eu só vou me sentir cansada, frustrada, exausta, que as coisas não estão dando certo. Se não estão dando certo, você está fazendo errado. Desculpa, é isso. Se não está dando certo, alguma coisa tu está fazendo errado. Karina, mas eu estou fazendo certinho todo dia, do mesmo jeito. Então não é desse jeito. Não é mais desse jeito, é outro jeito. E você precisa trabalhar a sua mente, porque ela vai te puxar para baixo. Ela vai dizer que tu não pode, que tu tá pensando muito grande, tu tá pensando muito alto. E aí eu quero que você volte todas as vezes que vierem esse pensamento, essa mentalidade de escassez, que você volta e pensa assim, ó, o que eu vou fazer hoje com isso? Não é com a casa que eu quero ter. Não, hoje. Combinado? Então é isso, esse é o treino, tá? Da sua liderança. Tá bom, Marcelo? Obrigada, tá? Obrigada a todos que estão aqui, ó. Mesmo que estão levando a gente aí no carro, não sei quando vocês estão ouvindo, quem está ouvindo depois também. Então, Márcia, a Adri, a Ângela, Marcelo, obrigada por vocês estarem aqui. Tá tudo bem. Aí, ó, tá vendo? O pessoal tá levando a gente de carona. A fase 3 dessa aula de hoje é o fortalecimento. E nenhum corredor evolui só correndo. Lembra do fazer todo dia? Ah, mas eu faço todo dia. Mas eu treino corrida. Não, a gente precisa fortalecer. E aí o atleta precisa fortalecer, né? Não só a parte emocional, porque também fortalece, mas perna, a respiração, a parte mental, as emoções, né? E aqui eu quero fazer uma pergunta. Você, enquanto líder, o que você está fortalecendo? O que você está fortalecendo? Pensando aí na semana passada, né? Vamos fazer análises rápidas e curtas aqui por conta do nosso tempo. O que você fortaleceu na semana passada? Karina, olha, semana passada te contar. Foi um caos. O bicho pegou. O que você fortaleceu? Ó, a Angela trouxe. Fortaleceu a comunicação. Ótimo. Boa, Angela. Aí a gente aprofunda um pouco mais na pergunta: como é que a gente fortaleceu isso? Ah, eu me expus mais. Ou eu falo muito rápido. A forma de fortalecer foi pensar um pouco antes de falar, foi dar pausas. Entende? Pensem no macro, no que vocês fortalecer, e daí o que exatamente bem específico? Por quê? Eu trago para consciência. Muitas vezes a gente faz esse fortalecimento e a gente não está trabalhando ele na rotina diária. Eu não faço análise, autoanálise, o que deu certo, lembra? Quando eu faço isso, eu fortaleço o meu mental. O que deu certo? Ah, vou trazer um exemplo que aconteceu, né, semana passada. Nem sei se pode, Grace, da sua visita. Da minha visita? Grace foi fazer uma visita. Se não pudesse, me conta. Ah, sim, ok. Sei agora o que tu vai Grace falar. foi fazer uma visita, né? A um, né, possível cliente. E aí, essa empresa abriu as portas para ir apresentar a solução e tudo mais, e Grace foi, né? Se preparou e foi fazer essa visita.
E aí fez a conversa, apresentou, ouviu muito, né? Essa pessoa. Daí ela consegue falar melhor sobre isso. Mas aí teve uma frase que a pessoa falou que aí ela já, né, murchou. Porque aí ela percebeu que talvez a gente não teria espaço para fazer o nosso trabalho lá. E isso vai acontecer no comercial, em vendas a gente ouve muitos nãos para ter um sim, né? E aí ela mandou áudio dizendo como foi e tudo mais, e eu percebi na voz dela que ela não estava, né, muito legal. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Porque eu tô do lado de cá, eu não estava lá, eu não senti, eu não vivi, né? E aí eu pensei, tentei pensar como ela, assim, o que ela me diria? Olha só esse exercício. O que ela me diria se eu tivesse mandado esse áudio para ela? É claro que ela é muito mais emocional, então ela teria colocado muito, né, muito mais emoção na fala, mas eu disse assim, ó, para ela, né? Bem assim, eu escrevi, né? A minha sócia diria que legal que teve essa oportunidade, algo mais ou menos assim, que legal que teve essa oportunidade, essa abertura dela te ouvir, e aí eu finalizei daí com uma frase meio que minha, né? Tá bom, mas se não é para ela nesse momento, ela perdeu. Porque esse é um jeito que eu utilizo para fazer um fortalecimento mental. Porque eu tenho que fortalecer aquilo que eu entrego, aquilo que eu faço. Eu sei do resultado. Só que se eu me pegar pensando por muito tempo, é claro que a gente precisa, tá, mas como é que pode ser melhor na próxima? Né? Então, isso vai fazendo com que a gente fortaleça. Eu tive ali, né, a sensação de que foi um momento de muito fortalecimento. Porque é algo diferente ir até o cliente, estar de frente a frente com o cliente. Isso é um treino, é um fortalecimento, né? Então, essa fase, ela é muito importante. E eu quero que vocês anotem aí. Qual é o ponto que vocês precisam fortalecer nessa semana? Né? A Ângela colocou a questão que ela fortaleceu na semana passada, a comunicação. Beleza, então agora, ou você potencializa a comunicação nessa semana, ou já pensa em outro. O que eu vou fortalecer? Ah, é uma reunião que eu preciso fazer e não estou tão confiante assim. Então, é aí. Só que o fortalecimento não vem no gostosinho, gente. Não dá para estar fortalecendo e a gente tá dando risada. Ai, que delícia, eu tô fortalecendo. Não é assim. Fortalecimento existe força. Vem da palavra força, vai ter que suar a camisa. Tem que suar a camisa. Não vem de mão beijada, né? Por mais que às vezes a gente fale assim, meu Deus, olha só, fechou o negócio. Dei sorte. Oi, tava ali passando, a pessoa me viu no Instagram, você quer, me chamou para conversar, fechou o negócio. Sorte? E cuidem, porque às vezes a gente pensa que é sorte. E os 20 anos de profissão, de exercício na função, de estudo, de dando errado, dando certo e indo para frente e perdendo e ganhando. E esses anos todos? É sorte? Oi? Então tomem cuidado, porque muitas vezes a nossa mente vai levar a gente para esse lugar. Ai, porque alguém me indicou. Beleza? Ótimo. A indicação é algo incrível para fazer negócio. Mas a pessoa não vai fechar com você se ela não perceber que você sabe, que você entende daquilo que você está fazendo. Entende? E isso vem antes da linha de chegada da corrida. Isso veio antes. Prestem atenção nisso, tá?
porque senão a gente cai nas armadilhas que a gente mesmo cria, tá? Fase 3, então, é fortalecimento. Agora, um diagnóstico rápido, tá? Porque a nossa aula é, ó, rapidez. Tudo para acelerar, né? Então, hoje, eu quero que você faça esse diagnóstico. Como é que está a sua liderança? Se está no ponto 1, travando, está sem ação, não precisa colocar aqui no chat, mas eu quero que você anote em algum lugar isso, tá? Porque é uma autoavaliação, diagnóstico que você está fazendo da sua liderança. 2, eu estou correndo no automático, tô dia após dia ali, ó, não dá tempo nem de pensar, nem de orar, nem de nada. Só estou fazendo. Ou 3, eu estou evoluindo com consistência, passo a passo, indo em direção à linha de chegada, porque eu sei para onde eu estou indo. E é um passo de cada vez, eu estou percebendo que tem essa evolução. Então, faça esse diagnóstico aqui rápido, tá? E entenda qual desses 3 pontos aonde você está. Porque se você está travado, essa semana vai destravar. E é sem desculpa. Combinado? Com ação. E aqui vão as dicas de ações aqui. Ó, ferramenta prática, esse vai ser o método dessa semana, tá? Onde vai estar o foco de vocês. Se você estiver lá no destravar, né, que precisa destravar, é para cá que você vai. Se você estiver no 2, no automático, é para cá que você vai. E se você estiver no 3, tá evoluindo, é para cá que você vai também, porque aqui vai potencializar a sua evolução, tá? Então, para qualquer uma das 3 respostas, é para cá que você vai, tá? Então, o que a gente tem? 1, definir sua prioridade. Qual é a entrega da semana? O que vai ter nessa semana sem falta, sem falhar. Karina, é isso. Eu me comprometo com isso. Não são 10 coisas. Uma coisa, eu falo assim, ó, não, se eu chegar na segunda-feira e eu fizer isso, fechou. É isso que eu quero alcançar nessa semana. Defina essa prioridade e anota aí. Anota. E essa anotação não vai ficar dentro do caderno. Você vai colocar no seu celular de manhã para despertar todo dia, você lembrar dela. Se você não conseguir fazer, tem que estar lá todo dia. Vai pôr na tela do seu computador, vai pôr nas coisas que você mais. Eu tomo café todo dia. Coloca na xícara lá um pontinho para você lembrar que essa é a sua prioridade, tá? 2, escolher uma pessoa do time. Karina, não tenho time. Escolhe uma pessoa. Uma pessoa que você vai ter uma conversa de alinhamento. Ou você vai montar esse compromisso com essa pessoa. Se você tem time, quem do seu time que mais precisa de você essa semana? É com essa pessoa que você vai ter a conversa. É com essa pessoa que você vai alinhar, tá? Ah, mas eu tenho 20. Uma pessoa, gente. Uma. Só para você dizer que você não fez uma ação, entendeu? Por quê? A ação gera movimento e isso muda jogo, tá? 3, definir uma ação concreta. Qual é a conversa? Qual é a ação? O que eu vou fazer essa semana que eu não vou adiar? Não posso adiar. É isso. Tá? E aí, quando você olha lá para sua prioridade, Karina, mas eu coloquei lá prioridade. Ótimo. Pega essa prioridade e fala assim: o que eu preciso fazer para chegar lá de ação concreta? De ação concreta. Preciso alinhar com a pessoa do outro setor. Então, beleza, eu preciso ir lá e fazer essa conversa, porque se essa pessoa não me apoiar nessa situação, eu não vou conseguir desenrolar para chegar na minha prioridade. Tudo que tiver relacionado com a sua entrega principal, tá? Que você estabeleceu lá no 1. E aí aqui você vai elencar ali as ações concretas que você vai fazer, tá? Sem adiar. E aí depois vocês vão colocar
podem colocar lá no grupo, pode mandar mensagem, pode printar, pode tirar foto, marcar a gente de um sinal de fumaça que vocês fizeram e que deu certo, tá bom? Mas avisem a gente. Liderança não muda só com intenção, mas muda com ação. E aí a gente precisa agir para poder criar resultados diferentes. Combinado? Certo? E já vamos finalizar aqui, então, direcionamento da semana. Só recapitulando, uma prioridade, uma pessoa, uma ação. Pelo menos, tá? Ai, Karina, na terça-feira eu já concluí. Beleza, aí você estabelece outra, tá? Sempre olhando para a linha de chegada, para não se perder, não se distrair. É para lá que a gente vai, tá? E liderança é como uma corrida. Não é sobre sair mais rápido, é sobre continuar, mesmo na subida, mesmo quando o caminho não tá tão legal assim, ou que sim, que tá. É sobre treinar, é sobre descansar também, porque o treino ele precisa de um descanso e principalmente sobre dar o primeiro passo. Bora? Daí eu trouxe ali o Reels da minha corrida, e ali no final tinha um canto de massagem, e no canto de massagem tava que treinar que descansar também é treino. E eu amei aquilo, porque, de fato, né? Já estamos descansados do final de semana, então prontos para a semana. Agora fica com a Grê os recadinhos paroquiais. Eu agradeço a presença de cada um. Quem vai assistir depois, espero que esse conteúdo tenha contribuído para a sua semana e não esqueçam de trazer os resultados para a gente na próxima semana ou no meio da semana mesmo, tá? Que a gente fica bem feliz em celebrar com vocês as conquistas. Obrigada. Obrigada, Ká, pelo conteúdo inspirador, porque gostei aqui da frase final, não é só sobre o conhecimento, né? Sobre estar nesse lugar, mas é esse movimento, é tomar decisão e ação. E a gente está no quarto encontro. É claro que aqui, para que a gente se engaje mais, para que a gente traga mais para vocês, nós queremos sentir esse movimento do outro lado. Então, por isso mesmo que seja gravado, para quem não pôde estar conosco aqui ao vivo, mandem algum sinal de fumaça para a gente saber que está fazendo sentido para você aí do outro lado. Seja em relação à sugestão de horário, sugestão de conteúdo, situações que você tem enfrentado para que a gente possa trazer para cá, mas comunique-se também conosco para entendermos que esse movimento aqui está fazendo sentido. Tá fazendo movimento, tá gerando impacto aí do outro lado para ti e para o teu time. Dito isso, para que você esteja mais perto de nós, mais perto com ferramentas, mais perto com conteúdo, com mais profundidade do que a gente consegue trazer nesses 40 minutos por aqui, o convite é esteja conosco na Escola de Líderes Greca, que começa na semana que vem. É terça-feira, a partir das 18 horas. O primeiro encontro ele é mais longo, ele é autoconhecimento, ele tem 4 horas, as outras aulas serão de 2 horas. Ao vivo, conosco, com o manual do líder, com roteiro, com mais de 25 ferramentas nesse novo formato. Então tem muita coisa boa com certificado também emitido pelo MEC, como curso de extensão universitária. Queria falar alguma coisa aqui, né, Cá? Sim, eu queria lembrar, quem já foi nosso aluno, né? Ah, eu já fiz. Faz um favor para a gente, indique alguém que precisa se preparar para a liderança, ou que está liderando e que está faltando ferramentas para fazer essa gestão. Porque daí, através de você, a gente consegue chegar nessa pessoa, porque você é a melhor pessoa para indicar, né, a escola. Então, quem já foi nosso aluno, se puder contribuir dessa forma, a gente agradece também. Isso, e se você foi nosso aluno em algum momento, talvez mais no passado, ou talvez queira continuar nesse movimento com mais profundidade, para quem é aluno também a gente tem uma condição super especial de estar participando, tá? Nós já tivemos empresas que estiveram todos na mesma sala, com 7, 8 pessoas conectados, né? O Marcelo está aí também com o time que tem aula conosco em outro movimento aqui. Façam parte. Essa oportunidade de estar conectados
com ambientes de crescimento e desenvolvimento, com pessoas que buscam o tempo todo evoluir, e aí falo muito da Karina e de mim também, porque a gente acaba trazendo em cada nova turma conteúdo diferente com aquilo que a gente também experimentou, viveu e aprendeu, tá? E claro, o próximo convite aqui é que estejamos aqui na próxima segunda, 7 e 7, com mais conteúdo de valor para potencializar a tua semana. Lembrem-se, mandem sinal de fumaça da aplicação disso, tá? Obrigada, Marcelo! Obrigada a todos vocês. Lembrando que essa aula fica gravada. Por enquanto, a gente está gravando, porque é início de jornada, e disponibilizando de maneira aberta lá no YouTube também. As aulas anteriores também estão lá. Você consegue assistir lá também. E entrem, quem não entrou ainda, entrem na comunidade, tá? Porque lá tá ficando armazenado tudo isso. Fala cá. Muito bem, obrigada pela presença de vocês. Isso por enquanto, tá, gente? Porque agora a gente, como já foi um mês, a gente vai fazer uma reunião para entender como é que foi esse um mês de experiência aqui da comunidade, entender se esse é o melhor formato, se esse é o melhor horário, se a gente vai continuar dessa forma. Então, a gente precisa também que vocês nos ajudem nesse movimento, né? Se é uma comunidade, é de todos. Então, para que a gente entenda. Talvez a gente até faça um forms para vocês responderem, para a gente Entender. entender para os próximos como é que vai continuar. Obrigada, então. Marcelo Um colocou no beijo. chat que já definiu tudo para a semana aí. A prioridade, a ação, tudo certo. Ah, e aí, top, hein? Gostei. Bora. Obrigada, gente. Ótima semana. Tchau, tchau. Tchau.